Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva nossos corações. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir permissão ao Maurício, mentor espiritual de nossa casa, para darmos início às atividades de hoje. Rogando ao Pai a proteção e que todos nós possamos estar sempre na sintonia do Cristo, para nesses momentos diferentes que estamos vivendo, termos as nossas vibrações, os nossos pensamentos sintonizados na fraternidade e na solidariedade. Que a paz que Jesus nos oferece possa frutificar na nossa vontade, para que possamos também ser condutores da paz. A única coisa que podemos dizer, e de forma rápida, é uma imensa gratidão a todos os trabalhadores que já passaram por aqui, por aqueles que estão conosco e que deixam e deixaram o seu legado. Isso fez com que o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo fizesse com que tivesse o sucesso de entregar a doutrina espírita a todos. Nós queremos homenagear aqui a nossa irmã Geni Linhares, trabalhadora antiga, sentadinha ali, que é uma desses baluartes que fizeram e que fazem a história do amor e humildade do apóstolo. E quero destacar, entre outros que já partiram, o nosso irmão Luiz Oswaldo Ferreira de Melo, um homem que se dedicou muito à doutrina espírita e nessa casa aqui também. Viajou o Brasil todo trabalhando pela unificação. Viajou toda Santa Catarina com esse mesmo propósito. E aqui neste salão, exatamente no dia 24 de abril de 1945, ele inicia as atividades da Federação Espírita Catarinense e também do Conselho Regional Espírita 1, que hoje nós chamamos de URI-1. Oswaldo Melo representa bem o ápice desses trabalhadores dedicados e que aqui estiveram por todos esses longos anos. E também quero chamar a atenção sobre um detalhe. A gente fala muito dos trabalhadores encarnados, mas Sueli Caldas Schubert nos chama a atenção para o trabalho do mundo espiritual, a quem devemos tudo. Ela fala da intrínseca e complexa ligação que existe entre os dois campos de trabalho, os encarnados e os desencarnados. E ela chama a atenção, porque nós nos acostumamos a vir na casa espírita, a ver as paredes da casa espírita, os bancos, os companheiros, e nos esquecemos dessa equipe maravilhosa. Ela explica, como André Luiz também já explica antes, e ela fala agora nesse livro novo dela, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que para cada departamento, para cada setor que nós criamos aqui no mundo físico, o mundo espiritual, o grupo diretor e trabalhadores do mundo espiritual, abrem um mesmo setor, um mesmo departamento e montam uma equipe para nos ajudar. Então nós devemos, quando vir à casa espírita, nos integrar a esses trabalhadores, com os nossos bons pensamentos, com os nossos bons propósitos, para que eles possam nos intuir nas atividades e possamos nós fazer então o melhor para aquele que chega ali naquela porta, em busca de um amparo, em busca de um auxílio, de uma palavra amiga, de um consolo, de um esclarecimento, de um ensinamento.
Essa ligação é importante. Então fica aqui registrado o nosso agradecimento aos trabalhadores que já passaram por aqui e deixaram grandes legados, como Oswaldo Melo, e outros que temos ainda conosco, como Dona Geni Linhares, seu Valmir, trabalhadores da primeira hora de anos aqui na nossa casa. E vamos nós fazer a nossa parte com muita dedicação, com muito zelo, com muita alegria no coração e fazer como os bons espíritos trabalhadores do mundo espiritual fazem conosco, porque eles veem em nós as nossas falhas, os nossos erros, mas não deixam jamais de nos intuir no bem, de nos assessorar para que a obra do Senhor seja feita. Eu resumi bem a nossa fala em virtude das condições que vivemos hoje, e eu quero passar a palavra agora ao nosso presidente do Conselho Deliberativo, Irineu Celso Ludwig. Meus caríssimos irmãos, como todos sabem, no último dia 7 de dezembro, na nossa Assembleia Geral Ordinária do Conselho Deliberativo, fomos eleitos ou reeleitos para mais uma gestão. E na ocasião, o nosso companheiro, nosso atual presidente, nos deu posse, porque estas eram as prerrogativas do próprio nosso estatuto, que nesta Assembleia se elegesse o presidente do Conselho Deliberativo e, reunido esse novo Conselho, elegesse também o presidente executivo. E o presidente executivo tomaria posse na reunião comemorativa de aniversário. E, utilizando as prerrogativas do artigo 30 e seus parágrafos do nosso Estatuto, declaro empossado o nosso confrade, nosso amável irmão Edelcio Boechat Pereira, como presidente executivo da nossa casa para o triênio 2021-2023. Parabenizo o nosso companheiro e irmão, assim como todos os seus diretores, dirigentes de departamentos e os membros do Conselho Fiscal para uma profícua gestão. Muita paz e que Jesus permaneça hoje e sempre. De todo o périplo, desde aqueles primeiros momentos dos grupos, que naquele contexto do início do século XX eram grupos familiares que se reuniam para os estudos e até mesmo para o intercâmbio mediúnico, desde aqueles dias nós vamos verificar, constatar, como bem lembrou Edelson, a intervenção da espiritualidade, que empreendeu e até hoje empreende um projeto extraordinário, um projeto transcendente, o projeto de instalação do Consolador que Jesus prometeu na Terra, do envolvimento das pessoas, homens e mulheres, que muitos reencarnaram com a tarefa específica para este cometimento. Outros foram aos poucos se identificando com a proposta espírita, com a saudade de Jesus e o Espiritismo, como bem nos fala Emmanuel, utilizando-se da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O Espiritismo é a restauração do Evangelho, é o cristianismo de volta. Então nós temos sim, sempre que festejar, comemorar, com a alegria de estarmos fazendo parte deste processo histórico. Esse processo histórico que se desenvolve nas duas dimensões da vida, a começar pela dimensão espiritual e a dimensão corporal. Ela é de extraordinário, importante significado, porque é no contexto planetário, físico, é na condição de reencarnados que nós empreendemos o processo de evolução, de transformação. Por isso, a
grande importância de uma instituição espírita na Terra. A grande importância. E o amor e humildade do apóstolo é referência no Estado. Por onde eu vou, pelo Estado e fora do Estado, aqueles que conhecem um pouco de Santa Catarina têm o amor e humildade como referência. Então, é uma alegria ter crescido nesta instituição. Para encerrar, recordo-me do meu pai, que foi um trabalhador da casa, que até hoje, na dimensão espiritual da vida, permanece trabalhando, ao lado de Oswaldo Melo. Ele me disse, quando eu conversei pela primeira vez, buscando Oswaldo Melo nesta instituição por indicação, estava vivendo as questões dos sintomas mediúnicos, buscar ajuda ali, acolá, e alguém diz, vai lá no centro do Oswaldo Melo, como era conhecido. E então ele disse, na primeira conversa que eu tive com Oswaldo Melo, eu saí dali espírita. E todos os dias, não é força de expressão, nas minhas preces, eu agradeço ao meu pai por ter me conduzido na seara espírita. Então, 111 anos, festejemos e manifestemos sempre a nossa gratidão aos espíritos, aqueles homens extraordinários que naquele contexto do início do século XX não era fácil ser espírita. Então sigamos adiante, estudando, trabalhando, aprendendo, servindo, porque ao longo desses 111 anos, aqueles espíritos que aqui passaram, nós outros que aqui estamos neste momento, nós aprendemos a estudar, a vivenciar e a divulgar a mensagem libertadora que o Espiritismo restaura para nós. Então, sigamos adiante, com a alegria de estudar e servir. Muito obrigado. Esse momento atual que nós estamos passando, embora o nosso irmão Gerson já lembrou do momento passado, mas eu gostaria de deixar como mensagem o momento atual. Esse momento de pandemia que nós estamos passando na humanidade inteira fez que as pessoas se voltassem para dentro dos lares com medo de viver. Tiveram dificuldades e estão tendo dificuldades sérias de relacionamentos. Estão tendo dificuldade de se entender ou se perceber como espírito imortal ou até como ser humano. E essas pessoas vão aportar esta casa, como tantas outras casas, como tantos outros centros religiosos, para poder receber orientações. Por isso, se eu posso deixar uma mensagem aos companheiros, é no sentido de se preparem, se organizem, conheçam a doutrina espírita nas suas bases, para divulgá-la corretamente e poder orientar as pessoas em massa, que virão às casas espíritas em todos os lugares, não só aqui, mas em especial esta casa, porque elas precisam de orientação espiritual. Mais do que nunca, hoje o Espiritismo está sendo chamado a fazer esta diferença em relação às crenças que até então nos alimentaram nossas vidas, as crenças judaico-cristãs, mas o Espiritismo tem algo a mais a dizer para as pessoas. E que os trabalhadores desta casa, os departamentos formados, e cada um dos trabalhadores a cada departamento que sejam capacitados, treinados, mas ao mesmo tempo tenham muito amor no coração, porque vão precisar ouvir muitas dores de muitas almas. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos sempre ter em mente que a tarefa que nós ocupamos aqui na Terra, muitas das vezes a gente não tem condições para poder assumi-las. E nós assumimos pela misericórdia divina. É Jesus que nos dá a oportunidade de servir em seu nome, não pelas nossas condições morais ainda, mas pela misericórdia do seu nome. Que Deus nos fortaleça e mais uma vez eu agradeço poder participar desta família. Muita paz a todos. Hoje nós temos também uma outra comemoração. Em especial, nós estamos comemorando 111 anos de fundação. Mas hoje também se comemora 110 anos da posse da primeira diretoria, a qual foi constituída na época, tendo como presidente
o nosso irmão Pedro Bosco, vice-presidente e desembargador Vasco de Albuquerque Gama, secretário João Adolfo Ferreira de Melo, pai do nosso Oswaldo Melo, tesoureiro Nicolau Cantissano, bibliotecário Antônio Cavazzoli. Então, a nossa fala em respeito a isso é de agradecimento, de gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, ao nosso codificador, por nos trazer, através das luzes da espiritualidade, esta doutrina esclarecedora e confortadora. Que esta diretoria, tão bem colocada pelo nosso irmão Gerson, as dificuldades lá no início do século passado eram tão grandes que nós só tivemos praticamente a oportunidade de abrir a primeira porta lá pelos anos de 1915. Foi a primeira, 1914, foi a primeira porta espírita aberta ao público. Porque de 1903, nos primeiros grupos familiares, até essa data, a dificuldade era muito grande. Eram quase que perseguidos, as reuniões familiares eram quase que escondidas, porque era realmente proibido. Então, a nossa eterna gratidão a esta primeira diretoria, a todas as diretorias nesses 111 anos, a todos os demais trabalhadores incansáveis, aqueles frequentadores que aqui receberam a luz do conforto, do esclarecimento, do amparo. Nos recordamos, desde da homeopatia, por muito tempo esta casa foi uma porta aberta, uma extensão para aqueles menos favorecidos em receber o seu receituário e até a própria homeopatia gratuitamente para levar o conforto aos seus lares. Que nesses 111 anos que se passaram quantos trabalhadores, quantos frequentadores. E a nossa gratidão é pedindo a providência divina que continue a iluminar e por mais 111 anos e tantos os futuros, os atuais e os futuros dirigentes, trabalhadores e frequentadores. E assim agradecidos, o nosso eterno agradecimento a esta alcandrada doutrina e a esta abençoada casa. Que Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Muita paz. E é uma mensagem bem curta, que eu vou ler, que eu não vou ler ela completa, do Espírito de Verdade. Está no capítulo 20 e é o seu item 5. Eu renovo a leitura dessa mensagem aos trabalhadores que aqui estão, já nos acompanhando há tanto tempo. São trabalhadores fenomenais os da nossa casa. E também aos novos que estão chegando agora na condição de ter cargo, porque ter cargo e não ter cargo não influi ao nosso trabalho pessoal. Mas o cargo, a gente tem algumas responsabilidades a mais um pouco, vamos dizer assim. Espera aí que desmarcou a página aqui, eu tinha marcado. A página que eu abri assim na minha frente, os obreiros do Senhor, Espírito de Verdade. Então eu vou ler só um trechinho da importância que é a nossa harmonia entre nós, no trabalho em prol desta doutrina maravilhosa. E até hoje eu me lembro até da roupa que eu estava vestido, sentado ali na sala pensando. Então, diz o Espírito de Verdade, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado.
Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Eu vou parar aqui, porque isso realmente nos diz tudo da nossa postura perante o trabalho com o Senhor Jesus, com essa equipe maravilhosa do mundo espiritual, que não pode haver dissensão, que não pode haver ruptura por questões quimeras, por ciúmes, mas todos juntos vamos levar essa obra adiante, com muito amor, com muito afinco, porque, como disseram os que me antecedeu agora, o momento é difícil e muito se espera da doutrina espírita e dos espíritas. A doutrina espírita é muito rica para acolher este momento, essa população que sofre, porque a casa espírita é a melhor escola que pode ter no mundo, porque ela nos ensina não apenas para as questões da vida que nós estamos vivendo aqui no mundo físico, mas ela nos ensina para sempre, para a eternidade, porque passamos a entender a nossa fase transcendental, a nossa vida, esse campo maravilhoso de vida que tem, que é o mundo dos espíritos, ao qual nós fazemos parte. E assim, nós vamos encerrando a atividade da noite de hoje, agradecendo a presença de todos, renovando os nossos votos de poder trabalhar muito por esta casa, honrando aqueles que já passaram antes e deixaram os seus legados, e fazer a diferença nesse momento difícil, levando o amparo àqueles que precisam, não só da parte material, mas principalmente também da parte espiritual. Há muitos os necessitados. Como disse Jesus, a seara é grande e cada vez é maior, e muito poucos os ceareiros. E para encerrar, eu quero citar aqui, quando eu liguei a nossa irmã Sônia Campos, e ela de imediato aceitou a tarefa. Não, eu vou aceitar. E citou para mim uma fala do Alberto Almeida que diz assim: oportunidade de trabalho na casa espírita é cavalo encilhado, não pode deixar passar, depois a gente se arrepende. Muito obrigado, minha irmã. Me tocou muito aquilo ali. E agora nós convidamos a nossa querida irmã Geni Linhares, trabalhadora desta casa de muitos e muitos anos, que faz parte dessa história. Então, queridos irmãos, aproveitam a oportunidade dessa casa, porque ao entrar ali na porta, Jesus pergunta para todos nós: que vieste fazer? E nós respondemos: vim buscar nessa casa a paz. Então, eu agradeço a Deus nosso Pai, a Jesus, o Mestre amado, que continua sendo o governador da nossa terra, que ilumine essa casa cada vez mais, que os trabalhadores daqui saibam
cada vez mais respeitar aquilo que eles pegaram como um trabalho da casa. E dessa forma, então, nós damos por encerrada as nossas atividades do nosso encontro da noite de hoje. Vamos na paz de Deus e de Jesus.